Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, ao vivo aqui pela Rede Cidade, canal 28. E o programa de hoje está imperdível. E eu quero agradecer a você, internauta, você telespectador, você que nos acompanha pelo Facebook, deixe seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer sobre os seus direitos. Porque o nosso programa tem o objetivo de manter você bem informado, mas hoje não temos apenas informação sobre os seus direitos. O programa agora, que tem 1 hora de duração, vamos falar também sobre alguns assuntos variados que com certeza você vai amar, porque te darão resultados incríveis. Hoje, por exemplo, após a entrevista jurídica, nós falaremos de saúde e estética. E o nosso primeiro convidado, Dr. Valdir de Oliveira, estará falando sobre divórcio, partilha de bens e vai falar sobre a grande novidade que é o divórcio potestativo. E logo depois nós iremos conversar com a fisioterapeuta Adla Ayran sobre o método MAF e os benefícios para a sua saúde e para a estética. Então está imperdível o programa de hoje. E esse programa é um oferecimento da Azatur Turismo. A Azatur Turismo, que tem os ônibus super leito. Você que ainda não andou nesses ônibus precisa urgente comprar sua passagem para conhecer os novos ônibus leito total da Azatur. E também o nosso programa é um programa que tem esse objetivo de levar esse conhecimento importante até você. E eu quero fazer um agradecimento especial para a Clínica Derma Roraima. E nós queremos inclusive mandar um beijo para todo mundo lá do corpo funcional da clínica. E queremos agradecer também a loja, a Menina Mulher, que nos veste a cada programa, Thaís Cavalcante sempre com bom gosto. E você pode estar na loja Menina Mulher conhecendo roupas incríveis e pode confiar em mim, que é com certeza o melhor preço da cidade. Obrigada também ao Salão Luzes Hair. O programa de hoje trata sobre um assunto novo, mas trata também de um assunto que já existiam informações que você talvez já conhecesse. Então hoje haverá essa mistura de um assunto que você já tem um conhecimento parcial, mas também que traz novidades para você. E quem vai falar sobre essas novidades é o promotor de justiça, Dr. Valdir de Oliveira, ele que é promotor da Vara de Família do Ministério Público de Roraima. E você pode participar através do telefone 991 11 3740. Mande o seu WhatsApp com a sua pergunta que ele vai responder agora para você aqui. Manda agora a sua pergunta para o telefone 991 11 3740 sobre divórcio, partilha de bens e divórcio potestativo. E a sua pergunta será respondida aqui no ar. Como vai, doutor Valdir? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom dia, doutor. Uma alegria enorme tê-lo no nosso programa mais uma vez para falar de um assunto tão importante que é essa questão do divórcio. E é um tema que muitas pessoas já conhecem, mas que algumas ainda têm algumas dúvidas e tem algumas novidades também agora com relação ao divórcio, não é verdade? É verdade, doutor. Eu gostaria de perguntar primeiramente quais os tipos de divórcio que existem. Bom, na verdade, nós até então a gente tinha só o divórcio judicial, né? Hoje nós já temos duas maneiras de fazer o divórcio, né? Que é a forma judicial, que é você tem que entrar com um processo, né? Fazer um pedido para o juiz através de um advogado ou um defensor público, ou então no cartório, né? Onde você vai lá, também precisa ser acompanhado por um advogado. E você pode fazer, estipular todas as cláusulas do divórcio e fazer o divórcio em cartório mesmo. Né? E é importante porque existe também aquela questão do divórcio consensual e do divórcio litigioso. Qual a diferença? O divórcio consensual, como o próprio nome diz, é quando as partes estão de acordo, né, com todos os termos, referente à questão patrimonial, a questão dos filhos, né, guarda de filhos, pensão, quando não há conflito entre o casal. Né? Os dois estão de acordo. Exatamente. Então esse é o divórcio consensual, é um procedimento mais rápido, né, trata-se, na verdade, só do juiz homologar aquilo que as partes trazem para ele. Já o divórcio litigioso é normalmente quando há alguma discussão
que está pendente com relação ou aos bens, ou a divisão dos bens, ou a questão da guarda de filhos, ou a questão de pensão, né? Que por alguma razão o juiz vai ter que decidir, né? Porque uma parte pretende de uma maneira e a outra não concorda. Então aí o juiz vai ter que ouvir ambas as partes, examinar as provas e decidir da melhor maneira que achar conveniente, né? Muito bom. E talvez sobre isso você já conhecia, mas nós queremos trazer hoje um assunto que ele é bem recente. E você fique ligado que nós vamos dar um passo a passo sobre esse assunto, que é o que nós chamamos de divórcio potestativo. Doutor Valdir, o que é o divórcio potestativo? Na verdade, o que acontece é o seguinte: alguns juízes, ultimamente, têm interpretado a nossa Constituição, né, a emenda constitucional que alterou aquela cláusula que antes exigia a separação, né, do casal por mais de 2 anos, no sentido de ser o divórcio um pedido meramente potestativo, no sentido de que basta a pessoa pedir e o juiz pode conceder, ou seja, uma vez que não há razão para não concessão do divórcio, e aqui nós estamos falando somente do divórcio, né, não de outras questões, não há nenhuma outra razão para que não seja concedido o divórcio, a parte pode fazer um pedido já junto na inicial, já fazer um pedido de antecipação de tutela, que a gente chama de pedido liminar, né? E o juiz já nesse pedido liminar, ele mesmo sem ouvir, né, a outra parte, né, ele já pode conceder o divórcio, né, de pronto, e deixar outras questões que de repente estejam ali no processo pendentes para discutir mais à frente. Então é a possibilidade de você, o divórcio potestativo é a possibilidade de você ter o divórcio já rápido, de imediato. Imediatamente. Né? Exatamente. Você pode pedir isso por liminar para o juiz. São decisões, né, que estão saindo pelo país. Bem recentes, né? É um tema bem recente, ainda não há assim não dá para se saber se todos os juízes estão decidindo assim. Da mesma forma. Na primeira vara onde eu atuo, há esse tipo de decisão. Eu não sei como é que o juiz da segunda vara, por exemplo, pensa, mas assim, há uma grande parte de juízes que já estão decidindo dessa forma, Ou já seja, concedendo, várias jurisprudências pelo país já tem nesse sentido, se né? firmando nesse sentido. Então, para você entender, lembrando que você pode participar pelo telefone 991 11 3740 agora, ao vivo, e ter a resposta da sua pergunta e a sua dúvida sanada imediatamente. Então, esse divórcio potestativo, você entra judicialmente, você tem bens a partilhar com seu marido ou com a sua esposa, e aí você entra com a ação e fala assim pro juiz: não, olha, eu quero que divorciar logo, depois eu discuto os bens. E aí o juiz já dá o divórcio logo. E só depois vai ser discutido os bens. É isso, doutor Valdir? Exatamente. Isso é baseado naquilo que eu disse, né? Porque não há uma razão plausível para outra parte se opor ao divórcio. Na nossa lei não existe Ninguém é obrigado a ficar com uma outra pessoa, razão, né? Não existe razão aí de religiosa ou qualquer outro tipo de razão para que a parte não conceda o divórcio. Então não há como ela não conceder, né? Se a parte não concordar, por exemplo, com o divórcio, o juiz da mesma forma vai conceder. Então por isso que é dito que é um pedido potestativo. E como a senhora disse, né? Isso antigamente havia uma certa reclamação das pessoas que seria uma intromissão muito grande do Estado na vida das pessoas, né? Porque você, como dito, não é obrigado a estar vivendo com uma pessoa, né? Se você não se sente bem. O Estado não tem nada que ver com isso, né? O Estado tem que se preocupar com a educação, com a saúde, com a segurança, muito, né? mais rápida a finalidade processual. Exatamente, com certeza. Porque vai terminar muito mais rápido o processo, porque a questão geralmente que a pessoa entra às vezes quer casar de novo, ou por alguma razão quer o divórcio rápido. E aí, nesse caso, já vai ter o divórcio rápido e depois discute os bens, depois discute as outras coisas. Exatamente. Tem uma outra situação também chamada divórcio impositivo. Existe, assim, alguma diferença com relação a isso? Ou, no caso, o potestativo é esse que é o mais novo agora, né?
Impositivo, na verdade, eu diria, porque não existe como a outra parte, como eu disse, se opor, né? Seria a mesma coisa. Nós temos, só para exemplificar, tem alguns Estados Unidos, por exemplo, não existe uma legislação única para todo o país, mas a maioria dos estados, eles ainda permitem lá que um dos cônjuges se oponha, por exemplo, ao divórcio. Não, eu não concedo, ou por questão de bens, ou por questão de que houve uma traição, Então, uma das partes pode se opor ao divórcio, e esse processo pode demorar assim, muitos anos para se acabar, né? E aqui nós não temos essa possibilidade, né? O divórcio ele vai ser concedido, basta que uma das partes o requeira, né? E nesse caso, não existe mais aquela situação da mulher falar bem assim, meu marido não quer me dar o divórcio. Pois é. Ou a esposa falar assim, não, meu esposo não quer me dar o divórcio, essa desculpa não vai mais. Às vezes algumas pessoas alegam razões religiosas, né? Aquela história de que a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa, vai separar sim. Eles estão alegando a questão do livre-arbítrio da pessoa, né? Exatamente. Não está dizendo que a pessoa tem que divorciar, é diferente. Está dizendo que se ela quiser, ela pode. Exatamente. Então, na verdade, talvez a intenção do legislador fosse apenas a rapidez, né? Apenas a questão da celeridade. E, assim, muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação à questão de divórcio, de bens. E aí tem uma pergunta aqui, nós temos uma pergunta de um telespectador que quer saber o seguinte... se pode pedir o divórcio, mas deixar para discutir a pensão alimentícia depois, mesmo a pensão alimentícia sendo algo urgente para a criança? Pode ser feito sim, o divórcio pode, como eu disse, ele independe dessas outras questões, né? Então, nada impede que a parte entre depois, a parte que quer receber a pensão, né, o representante da parte, né, o genitor ou a genitora, entre com o pedido separado, só de pensão. Até porque os ritos são diferentes, né? O rito de alimentos, ele é um rito mais rápido, e o da ação de divórcio, ela pode demorar mais se houver essa questão de discussão, de partilha de bens, ela pode demandar provas e ser um pouco mais demorado. E nós temos uma pergunta aqui, uma participação, você pode participar também pelo telefone 99111-3740, pelo WhatsApp, e aqui temos uma pergunta nesse sentido, né? A pessoa não diz assim, não, eu não entendo por que não pode entrar com o processo de divórcio e alimento no mesmo processo, sendo que os dois são urgentes. Uhum. Normalmente o juiz manda separar por conta justamente dessa diferença de ritos que a lei nossa... Cada um tem um procedimento diferente. O rito do processo de alimentos, ele é feito para decidir de uma vez só, em uma só audiência, né? O juiz já vai ouvir a parte que está pedindo os alimentos, ouve a outra parte, examina as provas, ouve o Ministério Público e já dá a decisão numa audiência só, né? Já o divórcio, quando não há consenso entre as partes, ele pode, um processo que pode demorar mais para ser resolvido. E a pensão não pode demorar tanto. Porque aí a parte vai ter que apresentar a contestação num outro momento, aí o juiz vai ter que designar uma outra audiência para se instruir o processo, né, e decidir, né? Então pode demandar prova pericial às vezes, né? Questão de valor do imóvel, que uma parte diz que vale 100, outra diz que vale 200, aí tem que mandar fazer uma avaliação. Então tudo isso pode demorar muito, né? E já o rito de alimentos não, ele tem que ser decidido rápido porque é urgente, né? Entendi, é verdade. Então eu espero que tenha sido respondida a sua pergunta. E, assim, algumas pessoas também têm algumas outras dúvidas que estão mandando aqui, participações, mas nós iremos chamar o intervalo comercial nesse momento e logo depois do intervalo comercial nós iremos continuar com esse assunto e com as perguntas que você fez, dando a resposta que você pediu. Até o próximo bloco, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, mais uma vez tratando de assuntos relevantes para aprimorar o seu conhecimento, para deixar você completamente informado sobre assuntos atuais, novos, como o que nós tratamos no bloco anterior, que é o divórcio potestativo. Nesse bloco, iremos continuar fazendo a entrevista com o promotor de justiça, Dr. Valdir Oliveira, ele que atua na primeira vara da família do Ministério Público de Roraima. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E você pode estar acompanhando esse programa na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube, do Lani Patrícia RR. Vai lá, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber notificação de novos vídeos. E você também pode estar vendo o QR Code do nosso programa para estar colocando a câmera e assim poder acessar diretamente meu aplicativo, meu Instagram e todas as minhas redes sociais, onde sempre vai estar tendo informações relevantes para o seu conhecimento. Então, se você ainda não me segue no Instagram, tudo Lani Patrícia, e se você ainda não baixou o aplicativo e não ainda está me seguindo no YouTube, você pode estar se inscrevendo no meu canal e acompanhando os vídeos, porque todos os nossos programas são gravados lá. Então, se você tiver dúvidas sobre qualquer assunto do direito, você encontra no canal do YouTube do Lani Patrícia RR. E o programa Conhecendo o Seu Direito é um oferecimento da Azatur Turismo. A Azatur valoriza o seu tempo e traz os mais modernos ônibus total leito. Bem-vindos ao Midnight. Mais conforto, são poltronas leito e leito-cama. Mais tecnologia, tem o sistema AsaFlix. Mais cuidado, aqui a renovação diária é constante. Mais segurança, tem sistema anti-tombamento. Aproveite sua viagem e relaxe. A massagem é por conta da Azatur. Novos ônibus VIP Midnight Azatur, porque seu tempo é precioso. E nós queremos agradecer à Clínica Derma Roraima, porque o programa Conhecendo o Seu Direito também é um oferecimento da Clínica Derma Roraima. E queremos também agradecer à loja Menina Mulher da Thaís Cavalcante, que nos veste no nosso programa. Agradecer ao Salão Luzes Red, da Luziane Souza, que também cuida dos nossos cabelos. Salão magnífico, que você com certeza precisa conhecer e agendar urgente para que você faça aquela transformação. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre divórcio com partilha de bens e divórcio potestativo, que nós tratamos no bloco anterior. Doutor Valdir, tratando da questão de bens, antes de entrar nas perguntas dos nossos telespectadores e internautas, lembrando que você pode fazer a sua pergunta para ter a resposta agora, imediatamente, nosso programa está ao vivo. Você pode estar mandando sua dúvida para 991 11 37 40. E agora falando de questão relacionada aos bens, qual é o maior problema que existe hoje quando se trata de divórcio com partilha de bens? Qual é assim, o mais comum, o senhor recorda assim, mais ou menos? Na verdade é assim, o problema da partilha está mais relacionado a bens, por exemplo, que às vezes você não tem, vou dar um exemplo aqui, uma casa, por exemplo, que você financia, né? Aí você chega para divorciar, você tem um problema para resolver porque a casa não é sua ainda, porque ela está no nome do banco. Está financiada. Né? Ela não está totalmente paga. Então. Né? E aí, por exemplo, isso acontece com veículos também, né? E aí a parte, às vezes não tem condições de comprar a outra parte do outro, né? Para ficar com o bem, para adjudicar o bem em causa própria. Às vezes não pode vender, não pode passar o contrato para outro também sem a anuência do... Então causa alguns problemas assim nessa área. É verdade. E nós também, nós temos participação dos nossos telespectadores aqui fazendo perguntas. E uma das perguntas assim tem a ver com essa questão de bens. E a pergunta é a seguinte: pagamos juntos uma casa financiada e nos separamos
e nos separamos. Como fica a divisão de bens se essa casa não está quitada? E se estiver quitada? Qual a diferença? Pois é, se a casa estiver quitada, é um pouco mais fácil, porque aí se as partes não entrarem num acordo, o juiz evidentemente vai vender o imóvel, né? E dar metade para cada um, né? Se a casa não estiver quitada, aí já tem uma circunstância que dificulta, porque a casa as partes não têm a propriedade da casa, na verdade, só tem a posse, né? Então, o que vai ser partilhado, na verdade, vai ser aquele valor que foi pago até aquele momento, né? Então, aí há a possibilidade de se negociar com a parte. Por exemplo, se uma das partes tiver, a parte que está responsável pelo pagamento, tiver condições de indenizar a outra, né, pela metade daquele valor que foi pago até o momento do divórcio, ela pode ficar com o bem, né? Se não houver essa possibilidade, o que vai ter que ser partilhado vai ser esse valor, né? E não o imóvel em si, né? E se a parte, por exemplo, ficar na casa, a casa estiver quitada, e aí, no caso, a outra parte não tem dinheiro para poder pagar? Nesse caso, a outra parte pode pedir algum tipo de leilão, de aluguel? Qual seria? Tem que pedir alguma... a parte que não está na casa, tem que pedir alguma compensação por isso. Senão haveria, por parte de quem está no imóvel, um enriquecimento sem causa, né? Porque, por exemplo, ela deixa de pagar um aluguel, por exemplo, né? Então a outra, por exemplo, enquanto perdurar o processo, teria direito a percepção de um aluguel, por exemplo, de que fosse alugado um imóvel para ela poder também viver, né, ter a sua habitação. É verdade. E muitas pessoas realmente têm dúvida com relação a isso, porque geralmente tem mulher que tem filhos, aí não tem para onde morar, não tem como pagar outra parte, aí nesse caso o juiz determina a venda da casa. Exatamente. Porque a questão é legal, o juiz não vai verificar qual é a situação pessoal de uma das partes. Com o carro, então a mesma coisa. Se o carro for financiado ou quitado, o procedimento? Mesmo sistema, né? Se o carro está quitado, né? A parte que tiver condição de indenizar, indeniza e fica com o carro, ou se não, se vende o veículo e partilha-se o valor, né? No caso de estar quitado, né? Então, assim, na verdade, a legislação está meio caminho andado já, né? E existe uma situação que as pessoas sempre mandam perguntas, assim, a mais realizada de todas. É aquela pessoa que ela não está casada, ela está em união estável, mas ela comprou a casa, então brigam os dois. Ela comprou a casa sozinha, mas já estavam juntos. Brigam os dois, resolvem separar. Mesmo a casa tendo comprada só por uma pessoa, é direito do outro, metade. Aí a pessoa esperneia a vida toda no processo e no final tem que dividir. Na verdade, a não ser que você faça algum contrato específico, né? Que hoje em dia é possível, mesmo na união estável, você estipular um contrato com relação ao regime de bens, né? Mas se não houver nada escrito, né, nesse sentido, vai vigorar o sistema de comunhão parcial, né, do casamento, que é tudo aquilo que foi adquirido do momento em que as partes se juntaram, se uniram até o momento que se separaram, pertence a ambas as partes, né, na proporção de metade. E tem aquela questão também que a pessoa fala muito, tem muita gente que pergunta sobre isso. Compra um carro, paga a parcela sozinho, o carro financiado, paga a parcela sozinho. Mesmo você tem que dividir metade. Tem que dividir. Você pode não entender, parecer que outra parte quer tomar o seu direito, mas é assim. E é assim para quem não é casado também e vive em união estável. A quantidade de pessoas que perguntam isso é muito grande. Porque não importa se é casado ou se é união estável. E se um só pagou a parcela, é metade de cada um. Exatamente. Né? Isso tem que ficar assim, bem claro para os nossos telespectadores queridos internautas, que vamos estar respondendo aqui, na verdade, para várias pessoas que fizeram essa pergunta, está aí a sua resposta. E nós temos participação também aqui com mais uma pergunta.
Se meu marido me trair, ele perde o direito da divisão de bens que adquiriu no casamento? Não, Mas já teve uma época, né? Sim, em épocas passadas se discutia essa questão da traição, implicava Na divisão. a parte ficava prejudicada na divisão de bens, com relação às vezes à pensão, mas hoje em dia não existe mais essa discussão, né? No âmbito do divórcio ou da união estável. Independentemente, se entende que a relação chegou ao fim porque as partes não convinha mais as partes ficarem juntos a justiça não está interessada, na verdade, se houve uma traição, Ou quem não. traiu quem, né? Metade, não importa. Não pense tem bem de mais casar. nenhuma influência, não. Não tem, né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta com relação a isso. E você tem alguma pergunta para fazer com relação a esse assunto, divórcio, partilha de bens, você pode estar mandando a sua pergunta aqui para o nosso programa agora, que nós estaremos respondendo você. A gente não vai colocar o seu nome se você não quiser. Agora faremos apenas a pergunta e daremos a resposta. E você fará a sua pergunta pelo telefone 991 11 3740. E a participação que nós temos aqui agora, e a pergunta que foi feita é a seguinte: nos casamos, não deu certo, estamos separados, mas não saí de casa. Se eu sair e perco meus direitos, posso ir embora? Pode. Ainda existe o abandono de lá? Não existe. Como eu disse antes, ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa, né? Se não está bem, se não está... E o Estado não tem mais nada a ver com isso, né? Então, assim, o fato de você sair, e as pessoas saem pelas razões mais variadas, né? Ou porque o ambiente em casa não é bom, né? Ou porque às vezes muitas vezes há agressões, né? Então, a justiça não vai entrar no mérito do porquê que a pessoa saiu ou não de casa. Isso não tem a menor influência na relação ou de bens ou de pensão para os filhos, não tem nada que ver. Muito bom. Nós iremos para o próximo bloco e você fique aí ligado, porque nós temos informações importantes para você sobre os seus direitos. Você pode continuar fazendo a sua pergunta. E agora, vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, programa especial. Daqui a pouco também vamos ter a parte especial sobre saúde e estética com a fisioterapeuta Adla Iran, que já está em nossos estúdios. E nós queremos dizer a você que você pode participar do nosso programa ao vivo pelo telefone 991 11 3740, mandando sua mensagem de WhatsApp, para que nesse momento, agora, nós possamos responder imediatamente, simultaneamente, a sua pergunta e tirar as suas dúvidas sobre o assunto de hoje, que é divórcio. Mas antes disso, queremos dizer que a Voari é a empresa de táxi aéreo aqui de Boa Vista, que possui uma UTI aérea que pode levar você com proteção e toda a segurança a qualquer lugar do país. Isso porque a Voari é uma empresa séria de segurança que com certeza você pode confiar. Pensou em táxi aéreo? Lembra de Voari. E nós queremos dizer também para você que ainda não baixou meu aplicativo do Lani Patrícia, você pode estar baixando e tendo acesso direto aos artigos jurídicos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista. Você vai ter acesso direto ao meu canal do YouTube, com entrevistas jurídicas de assuntos do direito de todas as áreas, que deixará você muito mais informado sobre os seus direitos. Você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais também, e todas elas falando exatamente sobre as questões mais recentes, decisões dos tribunais de Brasília, decisões de tribunais ao redor do país e também as novas leis que você precisa ter conhecimento, porque são assuntos que não são falados. Então, se você baixar meu aplicativo, você vai ter, com certeza, acesso direto a informações jurídicas confiáveis. E nessa era de fake news, isso é muito importante, tem informação de segurança, que você realmente pode confiar que a resposta está correta. E você pode conseguir isso baixando o aplicativo do Lani Patrícia. E nós queremos também dizer que hoje nós estamos conversando com o Dr. Valdir Oliveira, ele que é promotor de justiça da Vara de Família, e o assunto é sobre divórcio. E nós queremos daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre a nova posse dos juízes, agora na segunda-feira. Foram 3 novos juízes que tiveram posse, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos conversar aqui um pouquinho com o Dr. Valdir Oliveira sobre a questão do divórcio. Doutor Valdir, essa questão relativa ao divórcio, partilha de bens, tivemos uma pergunta no bloco anterior, que a pessoa estava querendo saber se ainda existia a questão do abandono de lar. E nessa pergunta, muitas pessoas realmente não sabem que não tem mais isso. Algumas pessoas ficam juntas em casa, mesmo divorciadas, para não perder o direito na casa. Mas ficou claro que isso realmente não existe mais. Não, nós não temos mais nenhuma referência a essa questão do abandono de lar na legislação moderna. E ela é totalmente irrelevante, né? O fato de você deixar o lar, isso não configura... Não tira o direito Exatamente. Que ele tem com relação não lhe à retira casa. nenhum direito que você tenha com relação a bens, referente à pensão, por exemplo, não tem nenhuma influência. Verdade. E antes da próxima pergunta que nós vamos fazer dos nossos telespectadores e internautas, eu quero falar que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Roraima, sempre procurando dar celeridade aos processos, teve agora, na última segunda-feira, dia 11, a posse de 3 novos juízes, e foi uma cerimônia online, com transmissão pelo YouTube. E o tribunal passa a contar agora com esses novos 3 juízes, e esses magistrados são Tiago Rússio Rodrigues, Guilherme Vessiane Guzmão Fonseca e Ruberval Barbosa de Oliveira Júnior. São os novos juízes empossados pelo Tribunal de Justiça de Roraima, realizado por meio do sistema Escriba, que é o sistema de audiências do Tribunal de Justiça, e foi transmitida via YouTube. Parabéns pela posse. É muito importante que assuntos como esse sejam falados, porque geralmente se olha o lado negativo, né? Mas precisamos olhar essa questão positiva da busca da celeridade processual, que com certeza a justiça só tem a ganhar com a posse de novos juízes, que com certeza vai tornar a tramitação dos processos mais rápida.
E nós queremos continuar com a sua participação aqui no nosso programa. Você pode estar mandando a sua pergunta para o telefone 99111 3740. E nós temos perguntas aqui dos nossos internautas. Doutor Valdir, a pergunta é o seguinte: em quais casos a pessoa que se separou tem que fazer a conversão da separação em divórcio? Antigamente era assim, né? Antigamente separava só sem divorciar depois de 2 anos. Isso, na legislação antiga. Hoje não há necessidade de você, se você quer o divórcio, você já pode pedir o divórcio de pronto, né? Não há necessidade mais desse prazo de separação. Separou, tudo junto, separação, divórcio? Não existe mais. Antigamente existia separação judicial e divórcio. Aí você tinha que estar separado 2 anos da pessoa para depois pedir o divórcio, né? Então era um período onde cessavam, vamos dizer assim, as obrigações do matrimônio, mas a pessoa ainda continuava legalmente vinculada, né? Ainda esposo ou ainda esposa, né? De direito. E isso daí foi eliminado, né? Com a emenda constitucional 66, não existe mais, né? Então você já pode pedir direto o divórcio, não há necessidade de prévia separação. Mas se uma pessoa, por exemplo, ela ainda está apenas com a separação decretada, tem que entrar agora... Se havia, né? Eu acho que nessa altura do campeonato... Não deve ter mais ninguém na situação. Já fazem bastante tempo que essa lei entrou em vigor, não né? Deve ter mais Mas se tivesse só com o decreto de separação, teria que fazer o pedido do divórcio. Então, muitas pessoas, é porque eu acredito que a lei muda e as pessoas não sabem que houve mudança na lei. Então, é por isso que você precisa acompanhar o nosso programa, Conhecendo o Seu Direito, para ficar sabendo das mudanças que está acontecendo nas leis. Porque, às vezes, a pessoa manda uma pergunta e não sabe que a lei mudou. E é por isso que é importante que você pergunte. É importante que você assista o nosso programa e que também assista as entrevistas que estão no canal do YouTube. E é importante relembrar também que você estará com o nosso programa às quartas-feiras, quintas-feiras, às 10h15 e também sábado às 20 horas. Lembra aí, marca na sua agenda. E domingo às 17 horas. E nós temos aqui mais uma participação. E a participação é o seguinte: só se faz o divórcio se tiver certidão de casamento e se a pessoa tiver perdido e tiver se casado em outro estado. Certo. A certidão de casamento ela é necessária para você apresentar para o juiz, né? A prova de que você é casado. Separar, né? Tem que provar que é casado. Como ela é um documento público, o fato de você perder não tem problema. Você pode pedir uma segunda via no cartório de onde você casou, né? Então, assim, se for de outro estado, você vai ter que ir até esse estado. Hoje já existem, os cartórios já estão mais modernizados, isso, e eles podem, normalmente eles oferecem esse serviço. Você vai vamos dizer que a pessoa tenha sido casada lá em Manaus, né? Mas ela pode ir no cartório daqui e aí eles vão cobrar, evidentemente, uma taxa, mas eles podem solicitar essa documentação. De qualquer forma, é um documento público, você pode solicitar isso. Você ou qualquer outro parente, qualquer outra pessoa pode solicitar a segunda via e apresentar para o magistrado. Valdir, muito obrigada pela sua participação. Amei a entrevista. Tenho certeza que os nossos telespectadores e internautas também gostaram muito, muita gente participando. Muito obrigada por esse ato de cidadania, estar aqui para falar sobre um assunto tão relevante e tirando dúvidas das pessoas. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado. No próximo bloco, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Adla Airan. Nós vamos falar sobre saúde e estética. Agora que o nosso programa tem 1 hora de duração, nós iremos ter também algumas outras variedades de assunto após você conhecer os seus direitos. Próximo bloco, eu estarei de volta. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Agora com 1 hora de duração, falaremos de outros assuntos como saúde, após você conhecer os seus direitos. E a nossa convidada de hoje é Adla Ayran. Ela que é fisioterapeuta, ela atende na clínica Derma Roraima. Ela vai falar sobre o método MAF. Daqui a pouquinho você vai saber muito mais sobre isso. Mas antes, eu quero falar de saúde com você. Nós estaremos no nosso programa sempre ressaltando a importância da mulher cuidar da sua autoestima. E a autoestima é algo prioritário para você, mulher, porque vai te dar forças para superar vários obstáculos que você enfrenta hoje. E é por isso que a gente vai voltar sempre o quadro saúde, estética, mais para que você possa saber como se sentir mais bonita, conhecer as novas técnicas de saúde, beleza que existe. E uma das coisas que são tão importantes hoje para a saúde é o exercício físico. E falando em exercício físico, você pode se lembrar de algo chamado Cross Experience. Nós temos a foto, eu coloquei ali, eu realmente comecei a fazer, eu não gostava de exercício físico, eu não praticava. E até conheci a Cross Experience, e assim é uma nova modalidade de exercício que é diferente de tudo que você já fez. Tem mais uma foto que o Brian colocasse pra gente. Essa foto aí tem lá o treino, né? E ali você tem a oportunidade de fazer vários tipos de exercícios mais diversos. E assim, é divertido, é relaxante e é maravilhoso. Então você que é mulher, tá em casa, você que é homem também, não pratica exercício físico, isso é muito importante para a sua saúde. Então que tal começar pelo Cross Experience? Lá no São Vicente tem o Cross Experience e você vai amar. E na semana que vem nós vamos estar dando informações mais específicas para você sobre esse assunto e essa modalidade de exercício. E agora vamos conversar com ela, a Adla Ayran. Tudo bem? Tudo, um prazer estar aqui. Uma alegria enorme, prazer todo meu para falar sobre um assunto importante que é a saúde estética. Sim. Mas eu gostaria que você falasse, a Adla Ayran, ela é fisioterapeuta, e eu queria que você falasse pra gente qual a sua área de atuação dentro da fisioterapia. Sim, eu sou fisioterapeuta e atuo nessa área da estética, né? Com a estética integrativa, com saúde e bem-estar, na área de dermatofuncional. E nós temos as fotos aqui também. Eu tive lá, antes de trazê-la, eu tinha que ver se funcionava. Se era bom, que eu não vou falar pra vocês uma coisa que eu não experimentei antes, né? Então eu até fiz a foto pra mostrar que eu estive com ela, fizemos a foto juntas. E eu fiz a foto também na sala dela, que fica na clínica Derma Roraima. E ali você pode estar vendo exatamente o local que nós realizamos um procedimento chamado procedimento MAF. Eu não conhecia, não tinha noção. E eu falei, não, tem que levar esse programa, as pessoas precisam conhecer sobre isso porque é maravilhoso. Dormi super bem e tive vários benefícios, eu tinha que falar isso para as outras pessoas também. E é por isso que ela está aqui hoje para falar sobre esse novo método, porque novidade é uma coisa muito importante, o que é novo precisa ser falado. Adla, o que é o método MAF? Sim, o MAF, ele leva o nome da criadora do método, né, que é a Amanda Fernandes. Por isso que é MAF, é método Amanda Fernandes, é uma criadora, é uma fisioterapeuta. E o MAF é essa técnica, é esse método, né? E no caso, como ele funciona? O que é esse método? Quais os benefícios dele? Mas o que é esse método? O que vem a ser? O método ele é uma drenagem linfática com algumas técnicas associadas. Não é só a drenagem. Tem técnicas de mobilizações teciduais, técnicas de respiração, alongamento e liberação miofascial também. São técnicas que juntas formam esse método. E assim, gente, eu fiz, tá? E isso é interessante porque a minha intenção era só fazer uma massagem relaxante. Mas aí ela falou assim, você conhece o método MAF? Não. E acabou que isso é drenagem linfática misturado com relaxamento e vários benefícios. Quais são, assim, na verdade, primeiramente falando, a gente está falando de saúde da mulher. Qual o benefício do MAF para a saúde? Sim. O MAF, como ele tem essa visão integrativa, dentro da estética integrativa, ele tem um
benefício progressivo. Além de diminuir o inchaço, que é um objetivo e uma função da drenagem linfática, com o MAF a gente tem outros benefícios da saúde, que no caso ela vai diminuir estresse, ansiedade, vai trabalhar também de uma forma sistêmica, porque o MAF ele melhora a circulação sanguínea e o sangue ele leva todos os nutrientes, todos esses minerais para as células, então tem essa junção da melhora da circulação sanguínea, da eliminação de toxinas e juntos eles fazem com que tenham um organismo mais saudável. Então melhora a qualidade de sono e melhora também na questão do aspecto celulítico. Então toda essa junção faz com que tenha um organismo mais saudável. Porque geralmente é assim, ou faz massagem, a pessoa escolhe, né? Não, o que fazer com a massagem? É massagem relaxante, é massagem, é drenagem, é redução de medida, essa é tudo junto. Sim. E eu fico impressionada por isso que eu trouxe aqui, porque realmente você consegue fazer tudo isso, porque tem uma massagem que dói muito, mas eu fiquei surpresa porque você não sente dor nenhuma. Aquela massagem que a pessoa fala assim, não, a massagem tem que fazer tal. Eu fui fazer massagem relaxante uma vez que eu não voltei nunca mais lá. Não. Mas quando eu fui fazer lá com a Ada, nesse método MAF, eu descobri isso que eu achei incrível, que você não dói nada, é completamente relaxante, mas drena. Sim. Né? E tem todos esses benefícios da questão sanguínea e tudo. Agora eu quero chamar a atenção de você, mulher que nos assiste, para o seguinte, você faz o exercício físico, aí você faz uma massagem no método dele. Vai ter vantagem? Sim, vai ter benefício essa mulher? Vai. O MAF, como ele melhora também a questão da circulação sanguínea, ele automaticamente melhora também a imunidade. Por quê? Porque a gente vai atuar junto com o sistema imunológico, que está dentro do sistema linfático, é o que a gente trabalha também. Então, tem essa questão da saúde e automaticamente a eliminação de inchaço e toxinas faz com que tenha uma limpeza no organismo, né? E faz com que a gente associa aos outros tratamentos com os aparelhos e vai levar ao emagrecimento, no caso, se seria o foco da cliente, né? Então tem os focos, sim, se ela quiser. Sim, se ela chegar para mim e falar, Adila, eu quero que você me ajude a emagrecer. Então vamos fazer um protocolo com o MAF de emagrecimento. Só o MAF em si, ele já vai ajudar a eliminar toxinas, vai favorecer com que tenha a liberação ali de enzimas. A gente tem algumas dicas também que a gente vai dar para melhorar hábitos de vida, porque emagrecer você tem que tirar algumas coisas, né? Então a gente dá aquelas dicas também. E claro que quando quer emagrecer também entra a questão da gordura localizada e de gordura. E para eliminar a gordura, a gente tem os aparelhos e para potencializar e fazer com que tenha a queima da gordura, tem que fazer o exercício físico. Exatamente, porque é uma coisa que acompanha a outra. Inclusive, nós vamos fazer depois aqui nutricionista para falar também da questão da alimentação correta, que é uma outra coisa que tem que ser associada ao exercício, à ginástica, ao exercício, para, no caso, a mulher se sentir melhor. O método funciona, eu fico deixar seu contato para todo mundo experimentar esse método também, onde você atende seu telefone. Sim, eu atendo lá na Clínica Derma Roraima. O meu telefone é DDD 95 91 21 57 11. Em qualquer dúvida, pode mandar lá também, mensagem. E outra coisa interessante também, que a gente também, você pode entrar no QR Code da clínica, né? Nós passamos ele no bloco sim, anterior. Eu vi, achei muito bom. Porque já dá para ver todos os protocolos, todos os tratamentos que tem lá na clínica e dá para já incluir, né? Exatamente. Inclusive, eu vou agradecer a Adla e nós temos um procedimento para mostrar, que é um outro procedimento também que você precisa conhecer. Daqui a pouquinho você vai ver com a doutora Ana Paula Vitti. Mas, muito obrigada. Posso voltar sempre para dar dicas de beleza e de saúde para os nossos telespectadores e internautas. Amei falar com você. Muito obrigada. Posso voltar sempre. Sim, voltar. E eu quero agradecer a você. Muito obrigada. Você que participou aqui ao vivo com a gente. Obrigada pela sua audiência. Nós vamos estar sempre aqui com você.
para falar sobre os seus direitos, sobre saúde, sobre coach, Momento Coach, na próxima semana, para instância também. Não pode perder nenhum dia o programa Conhecendo o Seu Direito, agora com mais variedades e 1 hora de duração. Fique agora com o recadinho da doutora Ana Paula Witt e eu guardo você no próximo programa. Um beijo no seu coração. Oi, gente, estamos aqui com a Mariana, essa modelo linda, que vem buscar um pouquinho da sua melhor versão com a harmonização facial que tanto se fala hoje em dia. Ela é uma menina jovem, tem uma pele lindíssima, tem traços muito proporcionais, então realmente não teria que se fazer nada, né? Quem olha, mas a gente sempre encontra alguma coisinha, né, Mariana? Então faz assim pra cima. Essas rugas aqui do corrugador e do frontal, eles vão envelhecendo com o tempo, dá um sorrisinho. Aqui quase ela não tem, tem essas covinhas maravilhosas que aí tem que ficar. Esse é um tratamento preventivo, ok? Ela vai prevenir o envelhecimento. Além disso, nós duas já conversamos, fizemos a entrevista e chegamos à conclusão que ela tem todo o borde do lábio bem desenhado, que isso aqui dá muito rejuvenescimento, mas nós vamos evidenciá-lo. Além do mais, todas essas linhas no meio do vermelhão, que vai deixar o lábio dela mais hidratado. Ela tem a proporção bem dentro próxima da perfeição, que é 0,3 milímetros maior o lábio inferior do que o superior. Então, em volume, a gente não vai mudar as proporções, mas a gente pode aumentar um pouquinho se ela deseja. Né, Mariana? É assim? Sim. Isso aí. Então, e também nós vamos colocar um pouquinho de peptídeos nas olheiras, porque ela tem um pouquinho de bolsinha. Tá bom? Então, vamos proceder. Então, Mariana, o que você achou? Doeu muito? Não doeu nem um pouquinho. Na verdade, só incomoda a agulhada, mas vale a pena, a dor da beleza, né? É, a dor da beleza, né? Então, veja que a gente retocou algumas coisas. Não vai estar pronto o resultado final agora, só daqui pelo menos de 1 semana a 15 dias. Mas a gente já viu o alongamento do mento dela, que dá muito mais harmonia ao seu rosto e evidenciando os seus lábios, né? É uma menina que tem muito boa proporção áurea, a gente não precisa mexer muito, mas a gente valorizou seus traços. Vejam só que nos códigos de decifrando as mensagens da face, Mariana queria ficar mais atraente. Você conseguiu, Mariana? Consegui, com certeza. É isso aí, gente. Obrigada pela atenção.